Questão 4. 3 caixas de mesma massa são puxadas pela mesma força F, horizontal orientada para a direita, e deslizam sobre uma superfície sem atrito. Ordene as figuras A, B e C em ordem decrescente, do maior para o menor, em função das grandezas, aceleração e tensão na corda exercida em uma única caixa. Essa questão está um pouco confusa aqui o que ela está pedindo. Vamos tentar fazer por parte, porque a princípio ela está pedindo em função da aceleração e tensão como se fosse uma coisa só, o que não faz muito sentido. Então a gente vai organizar em função da aceleração e depois a gente vai falar um pouco da tensão de maneira separada. A questão está mal escrita. Vamos lá. A princípio nós temos aqui 4 caixas. A gente tem uma caixa pesando 4 kg na parte A. Na B são 2 caixas e na C são 3 caixas. Todas as caixas pesam 4 quilos, certo? E o que é irrelevante, uma vez que ele não deu o valor da força, para ver o quanto a questão está formulada. Mas a ideia é bem simples, olha só. Quando eu tenho uma caixa, aqui, ela está sendo puxada por uma força, tá? Essa é a ideia. Está meio torto, né? Está bastante torto, por sinal. Mas acho que vai dar para entender. Então aqui eu tenho uma força F, tá? A aceleração, vamos pensar na aceleração, que é a primeira grandeza que ele cita. A aceleração, ela vai ser resultado da força e da massa da caixa, que é 4 quilos, né? Certo? Então, pensa comigo. Força é igual a massa vezes aceleração, correto? Ele não dá um valor da força, não importa. Mas o que eu sei é o seguinte. A aceleração ela vai ser igual a força dividido pela massa. Eu pego a massa e jogo para o outro lado. Então, quanto maior for a massa, note que está aqui embaixo, né? Está no denominador. Quando a massa está no denominador, quer dizer que se esse número for grande, o resultado dá menor, né? Vamos fazer uma rápida análise aqui, 4. Vamos fingir que a massa vale. Vamos fingir que a força vale 10. Vamos colocar dessa maneira. A força vale 10, tá? Tá em cima. E a massa vale 1. Esse resultado vai dar 10. Agora vamos fingir que a massa vale 2, tá? Se a massa vale 2, 10 dividido para 2, esse resultado vai dar 5. Vamos fingir que a massa vale 4, que nem está ali em cima. Se a massa vale 4, se a massa vale 4, esse resultado vai dar 2,5, certo? Então, quanto maior for o valor da massa, menor vai ser esse resultado. Ou seja, esse resultado aqui é a aceleração. Então, quanto mais massa a minha força tiver que puxar, menor vai ser a aceleração, tá? Então, olhando para os nossos desenhos, a questão é bem simples. Na situação A, certo? Eu tenho uma caixa e a força. Na situação B, eu vou ter que puxar 2 caixas, tá? Elas estão ligadas aqui com a mesma força. Peguei a caneta errada. Com a mesma força. Certo? Então, se aqui tem só uma caixa para ser puxada, aqui tem 2 caixas, quem vai ter a maior aceleração? Aquele que tiver a menor massa. Então, esse aqui tem a maior aceleração, tá? Então, eu vou colocar assim, Vamos colocar aqui, aceleração A, aceleração B, aceleração C, tá bom? Para a gente fazer uma comparação. Quem tem maior aceleração, A ou B? Na verdade, quem vai ter a maior aceleração é A. Porque ele tem menor massa, tem menos coisa para carregar, ele consegue acelerar mais. Então, a aceleração de A é maior que a aceleração de B, tá bom? E agora, quando eu comparo com C, é a mesma ideia. No C, eu vou ter 3 caixas para puxar. É muito mais coisa, né? Então, com a mesma força, se eu tiver que puxar 3 caixas, essa força ela vai ter uma aceleração bem menor, que ela está tendo que carregar mais coisas, certo? Então, a aceleração de B é maior que a aceleração de C, correto? Agora, vamos pensar na questão da tensão, porque ele coloca uma palavra ali que não está fazendo muito sentido, mas não da maneira que está escrita. Mas vamos tentar colocar agora a questão da tensão. Isso aqui já responde o nosso problema. O problema tá, por que ele pergunta tensão? Vamos pensar aqui na questão das cordas, tá? Em relação às caixas. Vamos supor
vamos supor, tá, que em todos os casos aqui sejam cordas. Aqui seja corda, não está claro lá, mas aqui, vamos supor que aqui é uma corda, isso aqui também é uma corda, corda, corda. Qual corda vai ter maior tensão? Porque uma coisa interessante é, tudo, se eu juntar, isso aqui é um único objeto para força, para essa força que está puxando. Para essa força que está puxando, não importa se são duas caixas, se tem uma caixa em cima da outra, se as duas caixas estão coladas ou se é uma caixa com o dobro do peso, tá? Aqui é a mesma coisa. Quanto mais vagão, vamos pensar assim, quanto mais caixinhas você tiver aqui, mais peso você tem para carregar. E não importa se essas caixas estão juntas ou se estão grudadas uma em cima da outra. Tendo mais peso, você vai ter maior dificuldade. O grande lance que você deve pensar é que, se tudo for uma corda, tá? Isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda. Embora as acelerações não vão mudar, a gente não vai ter problema com a aceleração, aqui estão as forças, certo? Embora as acelerações não vá mudar, acontece algo bem interessante, que é o seguinte. Essa corda aqui, vamos colocar como se fosse uma corrente. Essa corrente aqui, ela tem a responsabilidade de puxar duas caixas, tá bom? Agora, essa corrente aqui, vou colocar como se fosse uma corda. Essa corda aqui, ela tem a responsabilidade de puxar uma caixa, certo? Então, note que a corrente da frente puxa tudo que está para trás. Essa corrente puxa essa caixa de trás. Então, uma coisa interessante é que cada corda ela tem um papel, tá? O papel dela, só que o papel dela não está representado pela mesma força. As forças que nós estudamos quando falamos de corda, de corrente, corda, coisas que se assemelham com cordas, é a força de tração. Aqui existe uma tração, tá? Nessa corda. Aqui existe uma tração, aqui existe uma tração. E um ponto importante é que a tração aqui, ó, em cordas diferentes, podem ter valores diferentes. Essa primeira aqui, vamos olhar só para a questão 3, tá? Porque para analisar a tração, a gente vai analisar só a C. Por que só a C? Porque é só a C que tem todas as caixas aqui para a gente poder fazer uma comparação. Então vamos aqui, ó. Essa primeira daqui, vamos fingir que isso aqui é uma corda, que é uma corrente, tá? E tem alguém aqui puxando essa corrente. Esse cara, ele tá puxando essa corrente. Essa corrente, ela tá tendo que arrastar tudo que tá aqui para trás. Essa corrente vai precisar ser forte, muito forte, para arrastar tudo que tá para trás. Agora, essa outra corrente aqui, essa outra corda aqui, ó, vai ser uma corda comum, daquelas de barco, certo? Porque essa corda, ela tá puxando essa caixinha aqui e essa aqui, certo? Agora, essa última corda, ela pode ser uma corda de nylon, vamos colocar dessa maneira, uma corda mais fininha, de pescador. Por quê? Porque essa corda só está puxando esta caixa. Então, significa o seguinte, essa precisa ser mais forte porque ela puxa 3 caixas. Essa não precisa ser tão forte porque ela puxa 2 caixas. Essa daqui já não precisa nem ser nem forte porque ela só puxa uma caixa. Cada corda aqui está fazendo um papel, tá? Aqui tem uma tração, aqui tem uma tração, aqui tem uma tração. Tudo tem tração. Quando a gente analisa tudo se movimentando, a tração é irrelevante. É como se fosse tudo uma coisa só e o que importa é a nossa força. Foi isso que a gente fez na primeira parte, onde a gente chegou nessa conclusão aqui. Agora, muitas das vezes é pedido em questões que tem cordas para que você analise não o movimento de modo geral, mas específico desse bloquinho, desse bloquinho, desse bloquinho. Quando é pedido dessa maneira, aí a tração importa, tá bom? Eu aconselho fortemente que vocês dê uma olhada no que eu vou colocar aqui no link aqui, tá? Que é falando sobre essas forças de tração, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo para eu explicar tudo. Mas a ideia é bem simples. Então, se eu fosse colocar aqui, ó, vamos pensar que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Vamos colocar em ordem decrescente, seria, decrescente é esse aqui é a mais fraquinha, esse já é a mediana e esse aqui é a mais forte, tá? Então, vai ficar TC, que é a mais fraquinha, decrescente ou crescente? Eu acho que era crescente. E aqui eu também coloquei crescente, né? Ele pediu decrescente. Eu já estou confundindo tudo, eu vou ter que ver isso aqui agora. Mas vamos colocar aqui, ó, da mais fraquinha para mais forte. Mais fraquinha é a TC, a mediana é a TB e a mais forte tem que ser TA.
tá? Agora eu vou ter que dar uma lida para ver qual é o que está pedindo. Aqui a aceleração é a mesma coisa. Essa aqui é a que tem a menor aceleração, mediana e maior aceleração. Então esse aqui está em ordem crescente, esse aqui também está em ordem crescente. Eu não lembro como foi pedido na questão, vou dar uma lida agora. Bem, na questão está pedindo o seguinte: ordene as figuras A, B e C, tá? Em ordem decrescente, do maior para o menor. Foi decrescente, então na verdade isso aqui é ao contrário. A resposta para a aceleração é a aceleração de A, que é a maior aceleração, a aceleração de B, que é a mediana, a aceleração de C, do maior para o menor. E se for com relação à tração, vamos pensar aqui, TA, TB e TC, a gente vai colocar da seguinte maneira: TA é a maior, TB é a mediana e TC é a mais fraquinha. Isso aqui seria a nossa resposta. Lembrando que essa segunda parte, em especial, foi eu que elaborei para vocês, uma vez que a questão não está deixando claro o que ela quer. A questão está bem confusa. Isso dentro de um concurso provavelmente seria anulado, mas para que vocês entendam e aprendam esse conteúdo que é muito importante vocês aprenderem, eu decidi fazer dessa maneira. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê aí na próxima semana, na semana 4. Valeu!